pessoal, tudo bem? Estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Deli e a nossa aula hoje é sobre tempos verbais. Esse assunto é muito importante quando se trata da escrita, porque como o nome já fala, tempo verbal. Quando eu falo tempo, já está se referindo ao tempo como a gente já entendeu. Quando eu falo verbal, eu estou me referindo a palavras que são verbos. E o que são verbos? A gente vai aprender hoje sobre isso e como usá-los, tá? Saber identificar em um texto. Para nós iniciarmos a nossa aula, eu vou começar com a leitura desse texto aqui, ó. Passado, presente ou futuro? É uma pergunta. É um texto de Lisete Rando e trata exatamente o tema da nossa aula hoje. Eu vou começar a leitura. Vamos lá. Fala o seguinte, ó. Brincam, comeram, correrão. Passado, presente ou futuro? Tem as plaquinhas. Vamos lá para o texto. Eu sou o passado. E você? Quem é? Ah, eu sou o futuro. E, por sinal, importantíssimo. Sou a esperança. Para chegar a mim, todos correrão, comerão, cantarão, brincarão, enfim, viverão todos os momentos da vida. Pois sim, eu é que sou importante. Todos que passaram por mim correram, comeram, cantaram, brincaram, enfim, aproveitaram todos os momentos da vida. Ei, e eu aqui? Vou me apresentar. Eu sou o presente. Comigo todos cantam, brincam, pulam, falam e choram. Mas posso saber por que vocês estão brigando? Ah, estamos falando de quanto sou importante. Até parece, eu é que... Ei, parem com isso. Nós três não vivemos um sem o outro. Querem ver? Quem não gosta de lembrar das coisas que aconteceram? De aproveitar as coisas que acontecem e de pensar nas coisas que acontecerão. Um olha para o outro. Não é que ele tem razão? E assim os três ficam amigos e termina a discussão. Vocês viram como eles estavam discutindo o passado e o futuro? Dizendo quem era o mais importante, até que o presente, ao se pronunciar, falou que eles três são importantes. É importante nós lembrarmos do que se passou, do que está acontecendo agora e do que virá. Na aula hoje vamos aprender a importância desses tempos verbais em um texto, como colocá-lo, a maneira como nós o usamos. No texto falou sobre tempo, como falou, passado, presente e futuro. Quando eu falo sobre essas três palavras, como por exemplo, eu falo passado, falou no texto, falou do passado, falou também sobre outro tempo, presente e o futuro. Quando eu falo sobre esses três tempos, passado, presente e futuro, para mim não me atrapalhar, eu gosto sempre de fazer associações. O que é isso? Eu fazer uma associação, usar uma palavra que me ajude a recordar sobre algo que eu não posso esquecer, principalmente quando a gente se trata de estudo, principalmente o português, que a gente está constantemente usando em sala de aula, ou no trabalho, ou até mesmo no dia a dia, nos nossos afazeres. Quando eu falo de passado, presente e futuro, vamos fazer associações aqui, tá bom? Passado, eu vou lembrar que passado, passado, ontem. Então, eu vou pegar o ontem aqui, só um pouquinho. Vou lembrar que passado, significa que foi ontem. Não importa ser quantos dias, mas lembra, foi ontem, passou, passado. Quando eu falo presente, é hoje. Então, vamos associar aqui a palavra hoje. Estou me referindo a hoje, o que está acontecendo agora, tá? E quando eu falo futuro, a coisa, que virá, como nós vimos no texto também. Então, eu vou associar a essa palavra aqui, amanhã. Vamos fazer essa associação, ou seja, quando eu me referir a passado, eu já sei, foi ontem. Quando eu falar presente, hoje. E futuro, amanhã, ok? Vamos lá. Quando eu falo de passado, presente e futuro, vocês perceberam? Quando ele fala aqui, o futuro, ele fala que ele é importante. E ele usa algumas palavras nesse trecho aqui,
fazendo associação no futuro. Aqui também, do passado, deixa eu ver, aqui. Passado, ó. Esse é do passado. E esse é do presente, eu vou marcar o presente também, ó. Presente. Os 3 aqui, ó. Ele usa palavras, aqui no caso, no futuro. Ele fala, ó, correrão, comerão, cantarão, brincarão, enfim, viverão todos os momentos da vida. Porque quando, por exemplo, eu uso o verbo, sei lá, me referir sobre fazer. Quando eu falo no passado, eu fiz a lição de casa, passou, já fiz, já aconteceu, tá? Eu faço, é hoje, ou eu farei. Então, é futuro, eu estou fazendo esses ajustes na escrita, na palavra que eu uso. Mas tem uma que eu gostaria de destacar agora, ó. Quando eu falo de futuro ou passado, tem uma palavra que a gente pode se confundir. O final, quando eu falo comeram, ou farão, pularam, às vezes a gente pode se confundir no finalzinho. Aí eu gostaria só de associar aqui, ó, quando eu uso a palavra ão, o ão. Quando eu uso o ão, com A e C cedilha, quando eu uso o ão aqui, ó, ou quando eu uso o ão também, ó, ão, ão. Às vezes não dá para perceber o som. A gente tem, é uma coisa muito, que a gente tem que usar muita atenção para perceber essa diferença. Como é que eu faço a diferença? Como é que eu vou lembrar, professora? Eu vou esquecer. Lembra, eu uso o ão, o a, ó, tio, quando é futuro. Eu preciso usar esse ão no futuro, ó. Ele determina futuro. Quando eu falo comerão, então eu tenho que usar o a, ó, tio, ok? No final. Quando eu falo me referindo ao passado, eu estou usando, ó, o AM, ão, ok? Vamos ver alguns exemplos? Vamos lá. Aqui, ó. Eles sairão amanhã. Eles chegarão depois de você. Olha o ão sendo usado aqui, ó, o ão. Viram? Exatamente, ó. No, opa, esqueci de... Exatamente, ó, no futuro, ok? Então, usa esse ão no futuro, como no texto falou aqui, ó. Comerão, correrão, comerão, cantarão, brincarão, viverão. Tudo é o termo no futuro, ok? Vamos ver o exemplo agora no passado. Vamos lá. No passado tem esse exemplo aqui, ó. Lá. Eles pularam ontem, ó. Eles já comeram esta manhã. Comeram. Às vezes até quando os alunos estão escrevendo em sala, professora, é com a AM ou a o tio? Fica em dúvida, né? Então, vocês lembram, eu uso AM no passado, a o tio no futuro. Não posso esquecer. Só lembrar desse detalhe aqui. Então, usa esses termos aqui, ó, no passado, ok? Eu só não posso, é claro, dá para confundir o AM ou a o tio, mas lembrando, no futuro eu uso a o tio, no passado, AM. Aí eu não me confundo mais. Como agora aqui, ó, no texto nós vimos também, no passado. Cadê passado? Aqui. Olha como tem o AM aqui, ó, no final das palavras. Aproveitaram, comeram, correram, brincaram, cantaram. No futuro, como eu falei também do ão, ó, do a, o tio, ó, cantarão, comerão, correrão, viverão, brincarão. A diferença nas escritas, ok? A gente não pode deixar de se atentar a essa escrita, que é muito importante. No presente, eu tenho que usar as palavras adequadamente, tá? Como eu falei, brincar, ó, eu brinquei, eu brinco, eu brincarei. Então, eu tenho que usar de forma adequada. Vamos para uma atividade aqui para a gente entender como usar, ok? Vamos lá.
usando algumas frases aí. Lembrando, por que eu peguei essas frases? Todo verbo, ele pode expressar uma ação, um fenômeno da natureza ou um estado. Essas três coisas. Ou é um fenômeno da natureza, ou um estado, ou é uma ação, uma atitude. Às vezes o aluno fica confuso, mas professora, como é que eu vou identificar o verbo? Você tenta fazer isso aqui, ó. Vamos lá. Como essa frase aqui, vamos trabalhar com frase, depois a gente bota lá pro texto. Chovia muito. Chovia, ó. Choveu, chovia, choverá. Aqui, ó, muito. Como é que eu coloco muito no passado? Muito, muitão, ou, sei lá, no futuro, muitará. Não existe. Não existe essa palavra que estou usando, eu estou falando errado. Então, eu já sei que muito eu não posso usar, eu não falo eu muito, tu muito. Não tem essa modificação aqui. Quando eu faço esses tipos de exercício, eu consigo perceber que muito não é verbo. O verbo, ele sofre essa alteração, quando eu me refiro a passado, presente e futuro, nesses tempos verbais, tá? Aí, olha só, chovia, como eu falei, ele é o verbo. Aqui, qual é o verbo? Ela era infeliz. Infeliz é como ela estava, o sentimento, né? Era. Olha o verbo aqui, em destaque, tá? Vamos ver a próxima frase, ó. Relampejou muito, como eu falei aqui na primeira, ó. Muito não é verbo. Faço essa associação usando o eu, tu, ele, alguns pronomes, eu consigo perceber que não são verbos. Então, relampejou é um verbo. As crianças, olha só a ação, ó. Lembra que eu falei, verbo pode ser uma ação? Então, qual é a ação das crianças? O que elas estão fazendo? Sorrindo, né? No caso aqui, as crianças sorriam. As crianças morriam. Olha a ação também aqui, ó. Modificou os verbos aqui na frase. Próxima frase, ó. Ventava muito. Como eu falei, ó, o muito não é verbo. É outra classificação lá em português, depois a gente vai aprender sobre isso. Então, ventava, ó, é o verbo. Próxima frase, ó. Maria estava contente. Maria, sei que é a pessoa, né? Estava, olha só o verbo aqui. Porque contente é o sentimento, é como ela estava. Próxima frase, o menino está triste. Qual é o verbo? Está. Então, para mim classificar o verbo, para mim identificar, aliás, o verbo, eu preciso fazer essa associação. E lembra, as crianças, criançarão, não existe criançarei. Eu não posso, eu fazendo esse tipo de exercício, usando essas palavras, fazendo isso na minha fala, eu consigo perceber que isso aqui não é um verbo. O verbo são palavras que expressam uma ação, ou um estado, ou um fenômeno da natureza. Quando eu pego a palavra e faço isso, eu consigo perceber falando que eu estou falando inadequado. Aí eu já descarto. Isso aí não é um verbo, tá? É uma forma de ajudar você a identificar o verbo em uma frase, em um texto, de maneira adequada, tá? Próxima aula a gente vai entender um pouquinho como classificar esse verbo. Lembrando, ó, o verbo pode ser ação, expressar uma ação, um fenômeno da natureza, que é ventar, anoitecer, amanhecer, ou então um estado. São essas três coisas. E lembrando que tem esses três tempos, passado, presente e futuro, ok? Acabo por aqui. Acesse lá a plataforma Eduque para ter acesso a essas aulas e muitas mais, tá? Tchau, tchau. Te aguardo na próxima aula.